Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast da Home Music. Estamos com o primeiro episódio da Whocast. Estamos aqui com o convidado André Chagas. André Chagas é músico há mais de 20 anos, é professor aqui da Home Music. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele aí, da trajetória na música, como ele começou, o que ele faz agora. André, primeiramente, bem-vindo aí. E me conta um pouco mais aí do seu início na música, cara. Como é que foi? Priori. Cara, para mim é um prazer estar aqui com você, né? Aqui na Whole Music, nessa estreia, né? Estreando essa caminhada que eu acredito que vai ser longa, Oh, né? se Deus Se Deus quiser. quiser, Vamos. eu acho não, eu tenho certeza, né? A gente só pede a bênção de Deus para esse caminho ser mais facilitado aí, né? Aham. Bom, eu comecei, Priori, com a música ainda criança, né? Meu pai, naqueles tempos, vou falar dos anos, final dos anos 80, né? O meu pai, ele gostava de jogar, sabe, esses jogos, rifa, esses negócios, né? Aí, na época, alguém colocou um violão na rifa, né, bicho? Por minha sorte, meu pai ganhou esse violão, sabe, bicho? Aí eu olhei aquele instrumento, digo, porra, bicho, esse negócio aí é pra mim, né? E não sei se eu já tinha visto algum violão, talvez só na TV, né? Eu vim de um lugar assim, hoje está desenvolvido, está mais desenvolvido. Antes era mais difícil, né? Mais precário, né? Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. Um abraço pro pessoal de lá, meus amigos, amigos de infância, né? O pessoal da igreja. É terra boa, viu, Priori? Terra boa. Oh, imagino, E, imagino. e quando eu vi aquele instrumento, eu não me contive, bicho. Eu digo, fui lá pedir pro meu pai queria vender. Porque eu tinha o quê? Eu tinha de 8 para 9 anos. Ele achava que aquilo ali, né? Sabe como é que é? Antigamente o povo não entendia muito bem essa parte musical, como é hoje, né? Hoje você vê uma criança com um instrumento e fala, olha, tem futuro, tal. Antes não, antes, né, o pessoal via aquela coisa, não era como hoje. Bom, de tanto insistir, chorar, ele deixou o violão lá, disse, eu não vou vender mais, deixa pra ele, né? E ele sabia fazer uns 2 acordes assim, tal. Foi o suficiente, cara, pra eu imitá-lo no violão, fazendo os 2 acordes, que eram um Ré e um Lá com sétima, assim, meio, né? Uma pestaninha aqui na segunda casa e o segundo dedo na primeira corda da terceira casa. Uma coisinha bem assim, era legal o som. É legal, né? E foi o suficiente para, na trajetória, eu ter acesso à revistinha de banca de jornal. Muito autodidata, né? Tudo era muito difícil na época. Não conhecia ninguém que tocava assim. Eu acho que depois de uns 2 anos, um amigo do meu pai pediu um violão emprestado e ele levou o violão no bar, assim, perto de casa, né? O cara tocava violão. Eu perguntei ao meu pai, quem é esse aí, pai? Esse aí é o Samuel. Cara, esse cara parecia sons de águas cristalinas no boteco, bicho. Cara, era demais aquilo, sabe, Priori? Tocava muito. Cara, ele tocava muito, né? Até hoje ele deve tocar pra caramba, né? E ele fazia a introdução do Fernando Mendes e tocava os temas de novela da Globo, sabe? Cara, aquilo pra mim era uma coisa do outro mundo. Então, quando ele chegava no bar, ele ia pra beber, tocar um violão e tinha uma galera que curtia um pouco ele assim, ele cantava bem, né? Canta bem ainda e tal. E eu ficava ali, bicho. Aquele cara era meu ídolo, velho. Que legal. Aliás, ele era meu ídolo, né? E eu ficava o tempo todo ali ouvindo, e foi minha influência. Que eu ouvia Brega, Reginaldo Rossi, pra caramba, que tinha os vinil em casa, né? E aí eu comecei a aprender algumas coisas, às vezes ele me ensinava um acorde diferente. E daí por diante, bicho, vou resumir, né? Vou resumir um pouco, senão a história, né? É, eu fui na igreja, né? Eu sou da igreja. Eu fui nascido e criado na igreja congregacional, minha mãe me levava, né? Desde criança. Lá tinha música, mas era uma música assim meia tímida, porque é igreja tradicional, né? Pessoal, né?
comportamento assim e tal. Cara, eu fui na Assembleia de Deus, cara. Quando eu vi aquele movimento, a turma tocando, eu digo, é aqui que eu quero. Foi da hora, cara. Eu cheguei na igreja, o pessoal me acolheu, né? Jovem e tal. Não, André, meu pai conhecido, né? E tal. E aí o pessoal me acolheu e me deram a oportunidade, assim. Eu fui aprendendo a tocar, fui aprimorando, né? Aprimorando na igreja, né? Uhum. Como eu acredito que a maioria dos músicos hoje, eu não sei, né? Mas até um tempo, eu acredito que até um tempo a maioria dos músicos vieram da igreja. Sim, muita gente começa na igreja. Devido a essa facilidade, esse acesso aos instrumentos, né? Sim. Sempre tem alguém que toca mais ali. Aí Aham, você vai, aham. cara, aí começou daí. Começou daí o negócio, cara. É um network, né? O pessoal vai lá, toca na igreja, não sei muito bem, mas vem pra banda aqui, aí vai começando, aí depois vira o principal, e aí você faz bastante amizade também, né? Bem legal. Ah, foi muito, pra mim, cara, foi muito importante pra mim esse tempo. Até estudar com o Maestro Pinheiro, né? No antigo clube jabatonense, ele ia sozinho com a pasta, agitadão, cabeludão assim. Chegava lá e me ensinava a partitura, tal. Depois eu fui pro Centro de Criatividades, lá do Recife, que são os mesmos, bom, na época eram os mesmos professores do conservatório, então as aulas eram as mesmas, eu acredito, né? E eu estudei, fiz uma teoria, depois eu fui fazer violão, né, e tal. E aí, depois desse período de estudo, eu fui pra noitada, né? Fui trabalhar profissionalmente, né? E tocava, ensaiava com o pessoal da Casa Cultura, com os parentes do Maestro Duda, do Recife, lá, do Vassourinha. Sabe qual Uhum, que é? uhum. Do carnaval lá, aquele negócio. E eu, na época, o pessoal da época, né? Aí eu me entrosei, aí fui pra Conexão Sertaneja, que na época tava um sucesso. E eu fui tocar guitarra, né, bicho? Então aí começou o negócio. Eu já dava aula em 98, acho, pra uma galera assim da igreja Nova Ipiranga, né? Isso no Recife. Do lado da estação Santa Luzia, Mangueira. Do lado da estação Mangueira de metrô, fica a estação Nova Ipiranga, a estação não, a igreja. E eu comecei a ir lá e tal, conhece um, conhece outro, tal, não sei o quê. E na época dei aula, o pessoal, ó, bicho, 98, acho que já dava, sabe, uma sala cheia, já o pessoal da igreja fazendo aula, e eu já tava lá. Minha vida, até meus 20 e poucos anos, era muito estudo, né? Estudo musical, teórica, essas coisas, né? Que eu me apaixonei por música, né, bicho? Até você falou, né, que o pessoal de Recife, por causa do frevo, os guitarristas tinham que ser muito virtuosos, né? Conta um pouquinho mais aí. Era, cara, era. Os meus colegas, né, músicos, né, diziam, fulano e tal, tem que tocar rápido, né? Porque tocar devagar, você pegava uma bandinha pra tocar, você tinha que solar uns frevos, né? Porque tinha uns trabalhos que não dava pra pagar metal, né? Aí o guitarrista fazia o solo, né? Do pessoal dos metais, aquela coisa, tu tinha que ter uma velocidade pra fazer aqueles solos lá, senão não dava conta, né? E é E rápido demais, né? era rápido, bicho. Era rápido. Bom, e depois dos 21 anos, eu vim para São Paulo, contratado para trabalhar na choperia aqui em Barueri, que era a antiga choperia Friuli, né? E passei lá meus 11 anos de choperia Friuli. E depois eu segui firme com essa prática de estúdio, né? Onde eu já gravava em Pernambuco também, no estúdio do antigo Batata, não sei nem se existe mais esse estúdio. Trabalhei com o Robson no estúdio de um cantor gospel famoso chamado Ezequias de Oliveira, lá em Abreu Lima. Na época, eu trabalhava guitarra, mas eu era rato de estúdio, dormia no estúdio. A gente virava a noite lá, no outro dia. Uma fase, Paulo, que era a fase dos CDs, sabe? O pessoal comprava CD do Paraguai e vinha aqueles discos e tipo de uma caixa de CD, você aproveitava 10%, o resto descascava. Não sei se você pegou esse tempo aí. Sim, sim. Cara, Aham. eu peguei essa época aí, era muito legal porque era divertida a situação, pra mim era tudo novo, né? E essa coisa de gravar, e o técnico, o Robson, meu amigo Robson, até a última vez que eu consegui falar com ele, ele era pastor da Universal. Tava na igreja,
tinha virado pastor, músico, né? Tecladista. Não tinha conhecido ninguém melhor que esse cara. Improvisava tudo, tocava tudo. E antes ele nem conhecia muitos acordes, os nomes. Mas só de ouvir ele fazia. Eu acho que ele tinha ouvido absoluto, cara. É mesmo. Será possível, cara? Era demais, sabe? Era É fera. uma figurinha, figurinha. O cara, gente fina, ele, a Lucilena, a esposa dele, que me acolheram, a mãe, a dona Alda, aquela turma toda lá. Eu tenho um amor, assim, um carinho muito grande pelo pessoal de lá, né? O pessoal me acolheu muito bem lá. Como aqui em São Paulo também, né? Uhum. Eu cheguei aqui em São Paulo, o pessoal me acolheu, me abraçou, me deu oportunidade e eu não desperdicei, hein, Priori? Não desperdicei, né? E graças a Deus, de todos os caminhos, Jandira, Djalma, escola de música, espaços importantes, interessantes também que eu fui acolhido, né? E hoje estou aqui na Whole Music, né? Junto com o Paulo É um Priori, prazer, é um prazer. com esses anos vivendo de música, a trancos e barrancos, em meio às facilidades, dificuldades, altos e baixos, aprendendo, cada Sim. dia sofrendo menos, né? E eu fui pondo em prática e hoje eu consigo viver de música, a priori, Isso é sabe? legal, né? Hoje eu consigo pagar minhas contas, manter o carrinho, né? Chego em casa, não falta nada, as coisas continhas em dia. Eu acho que, assim, pra mim, tá legal pra caramba. Pode melhorar. E com fé em Deus vai melhorar. Sim. Mas até agora eu tô feliz. Eu tô feliz por ter conseguido muitas coisas, proporcionar bem-estar às minhas filhas, né? A minha esposa também. E praticar o que eu amo, o que eu gosto, né? Então, até aproveitando aqui, né? Eu vou tomar aqui a audácia de tocar no assunto do curso Profissão Música, né? Músico. Isso. Eu queria ensinar nesse curso, quero ensinar nesse curso, um pouco disso que eu passei para a turma, sabe? Às vezes o cara quer viver de música, mas não sabe por onde começar, qual que é o passo, sabe? E eu quero passar isso para a galera que quer aprender a viver de música. Eu tenho uma renda extra, mas não é renda com balera de internet, não. É uma coisa legal, é um trabalho que você vai estar ali presencial, você vai se relacionar com pessoas e ali você vai apresentar o seu trabalho e com esse trabalho maravilhoso, que para mim é maravilhoso, acredito para muita gente, muitos de vocês aí, também é maravilhoso, sonho de muita gente, subir no palco, cantar, tocar além de tudo isso, você receber seu cachezinho, cara. Hein, Priori? Fala aí, Aí não é é legal? ótimo, né? Pô, esse curso então vai mostrar o passo a passo para você se tornar um músico profissional, né? É o que você falou, viver de música mesmo, De né? música. E também, ou se não, você tirar um extra, né? Ser uma segunda fonte de renda, de repente, né? Que às vezes você consegue complementar, né? Legal. Muito bacana, André. E além de guitarrista, então, você é produtor musical dos bons, né? André Chagas é fera na Obrigado, produção Priori. musical. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de como mudou essa parte de gravação, né? Porque antigamente era muito difícil de você gravar uma música, era caro, você tinha poucos estúdios, né? Hoje, com a tecnologia, veio muita coisa nova que você consegue fazer uma gravação muito mais fácil. Então me conta um pouquinho mais aí dessa trajetória de produtor musical, André. Claro, Priori. Tudo, no meu caso, nasceu de um sonho, né? Eu imaginava como que seria uma gravação. Bom, na minha mente vinha uma banda tocando, né? Equipamentos ligados a uma mesa, a um console, e mandando para um gravador. Não mudou muito, né? O que é hoje, né? Eu já pensava assim. Mas eu não tinha acesso a nada, né? Vou dizer aí no ano de 92, ou 93, 92, talvez 91, sei. Então, como eu já tocava um pouco de violão, eu descobri que aqueles gravadores, aqueles toca-fita, gravava. Lá em casa não tinha, só tinha toca-disco e rádio. Meu avô, pai do meu pai, né, o seu Raul, ele tinha um rádio gravador, né? E aí, cara, eu tive acesso a uma fita
num tapezinho. Caramba. Aí eu colocava a fita lá e gravava o violão. E depois eu ficava tocando junto. E era toda tarde, cara. Olha, Toda tarde eu ia lá, pedia. Era um gravador da Sanyo. Eu caramba. sou patrocinado por Sanyo, não. É só pra lembrar, gente. Ó, era um gravador assim, da Sanyo, estéreo, né? Já era estéreo, com toca-fita. E eu passava tardes, meses, não sei quanto tempo nisso. Depois disso, ó, pra você ver, né? Não gravava, não tinha grana, não tinha condição, não tinha acesso a nada. Conheci um colega, um amigo chamado Sérgio. Aí o Sérgio, ele, com o tempo, ele comprou um som da Sony que era duplo deck. O que é que fazia o duplo deck? Um gravava e o outro reproduzia. Como ele tinha um microfone embutido no som, ele captava o som do violão, né? Aí a gente gravava, eu gravava uma base de violão numa fita, colocava a fita para reproduzir na outra cabeça e na cabeça que grava colocava uma virgem e tocava os dois ao mesmo tempo. A base gravada e a reprodução. Aí nesse negócio a gente descobriu que tinha uma entrada de microfone. Cara, a gente adaptou um cabo ali, mandamos aqui no violão, num captadorzinho que eu tinha comprado na época, sabe? Uns que a gente parafusava aqui na boca do violão, aí captava, né? Aí comecei a gravar as dobras. Eu tocava na igreja, na época, era o do seu Gesso, o maestro Gesso, meu amigo, os filhos dele, o Binha, bom. Aí ele me emprestava teclado, baixo, violão, guitarra, ele emprestava a banda toda, bicho. Eu ia buscar a pé, eu saía, andava tipo uns 6 quilômetros até a igreja e voltava com isso aqui nas Ô, costas. louco. Era. Era uma Sabe? academia. Toda semana eu fazia isso, com os instrumentos aqui nas costas, aquele solzão quente. Chegava lá, emocionado, chamava o Sérgio, vamos gravar. A gente gravava, cara. A gente gravava e ainda colocava a voz. Cara. Sabe como é? Pô, Então, era muito difícil, né? pô, Era difícil. mas eu aprendi a fazer as coisas desse jeito. Aham. Desse jeito. A montar a bateria, a sincronizar, fazer a base. Depois eu aprendi a copiar arranjo. Sabe, uma frase de contrabaixo, sei o que, eu ia copiava, o solo de guitarra. A guitarra já é, né, o instrumento que eu ia melhor, né? E aí foi onde aconteceu tudo. Daí por diante, eu conheci o Robson, que me levou aos estúdios do Recife, né? Depois desse trabalho com o Robson, eu aprendi, assim, foi a primeira DAW que eu conheci, foi a tal de Cakewalker. Sim, Né? Cakewalk. Cakewalker pro áudio 5, era 6, que já gravava áudio MIDI já. Aí ele tinha um N364 da Korg, que ele tinha comprado, mas isso é bem mais pra cá, mas já no final dos anos 90. E aí ele mandava o sinal MIDI, gravava, tal, quantizava. E isso pra mim foi mágico, né, velho? Você ter uma plataforma de gravação que fizesse todas essas coisas, né? E depois fizesse um LR. Uhum. Uma finalização, né? Aham. Aí no final dos anos 90 eu aprendi a gravar. Aí depois eu comecei a tentar comprar computador e essa coisa toda. E daí então, mas eu comecei a gravar mesmo com um estúdio meu aqui em São Paulo. Acho que em 2002, 2013 eu tinha comprado um computador, né, aqui. E eu tinha esses programinhas, eu instalei, aí depois eu fui pro Cubase, no Endo e tal. Aí já ficou legal. Eu já tinha comprado um teclado aqui também, meu. Aí eu comecei a oferecer esse trabalho, né? Uhum. Aí tinha uma escolinha de música na cidade de Jandira. Eu cheguei lá, falei que gravava, ele não acreditou muito em mim, porque eu era muito novo, muito, né, cabeça virada. Aí ele, não, mas traz aí, vamos ver. Eu comecei a gravar, ele achou legal. Eu falei, grava aí, cara. Vai gravando aí, vai desenrolando aí, que é interessante, né? Aham. E aí foi onde eu aprendi. Depois eu vim aqui pro Alphaville, o centro comercial aqui, já com o meu, uma parceria de Silomar e Dal, irmão da suíte lá da Presbiteriana de Jandira. Aí a gente fez uma parceria, eu passei, eu acho que um ano e meio, 2 anos aqui. Depois o estúdio fechou, aí eu achei por bem aventurar sozinho em Itapevi, montei o estúdio lá. Depois eu fui para Jandira de novo, lá com o Djalma, até a pandemia.
Até a pandemia. Mas eu gravei muita gente, né? Inclusive aqui no Alphaville, eu gravei o Ciro. Ciro Aguiar. Conheci o Ciro Aguiar. É. Aí gravou a turma do Éramos Todos Jovens, do ano de 2009. Ó, veja o salto. Comecei a gravar em 2002 aqui. Então, eu tive uma evolução até 2009 a gravar Agnaldo Timóteo. Olha. Tá entendendo, bicho? Né? Eu nem pensava nisso. Conheci o Ciro Aguiar, bicho. Sabe, você vai conhecendo um, conhecendo o outro, fazendo o trabalho direitinho. É aquela coisa. Profissão músico, o cara vai aprender. O básico ali, se apresentar, mas ele tem que insistir, né? Sim. Tem que continuar. Ele não faz ideia das coisas que podem acontecer com ele amanhã. Exatamente. Se o cara sonha, é melhor ele correr atrás disso e se sentir realizado do que envelhecer frustrado por não ter tentado, bicho. É, verdade. Porque, olha, o que tem de gente, tem de pessoas, melhor dizendo, que desejam tocar, viver de música. Ah, mas música não dá dinheiro, vou deixar isso. Aí a pessoa chega num ambiente, vê a pessoa tocando, aí dá aquele remorso. Sabe? Advogado, engenheiro, pessoas que têm uma condição financeira tranquila e tal, mas fica, putz, mas se eu pudesse trocar, eu trocaria. É verdade. Entendeu, Priori? E não precisa abandonar nada, bicho. Vem, faz o curso, aprende umas coisas comigo aqui, né? Começa a pôr em prática devagarinho, tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Se o cara chegar, não, tem que chegar, pedir, tal, deixa eu tocar aqui. Ah, não tenho dinheiro, não, mas deixa eu me apresentar aqui. Porque você só vai aprender praticando. A proposta do curso. Você vai aprender uma teórica comigo. É uma aula só. O resto é a galera aqui tocando. Não, você pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Agora vem fulano, vou filmar. Olha aqui, ó, olhe você tocando. Veja o que você melhoraria em você. Sabe? Esse trabalho mútuo aqui. Sensacional. Pra você sair daqui mais tranquilo. Claro que você vai ficar nervoso, vai se preocupar, né? Você vai ver a direção que você vai seguir, o nicho que você vai trabalhar, né? E aí vai montar o repertório adequado. Para quando você chegar, por mais que você não seja Roberto Carlos, nem fulano e tal, mas você cante a música certa. O repertório, Priori. Você sabe disso. Importantíssimo, né? O repertório é a peça-chave do negócio. Importantíssimo. Você ter o repertório certo, cara, matou a pau. Matou a pau. Não precisa que tenha uma voz. A voz, técnica vocal, técnica instrumental, você adquire com o trabalho, com o tempo, você vai aprimorando, quando vê você tá legal. Até aqueles que só querem cantar, sabe? O cara quer cantar, poxa, eu quero seguir esse caminho. Eu não tenho condição de ter um músico. Eu também, agora, se eu for aprender, vai demorar muito, sei o quê. Beleza? Vou ensinar você a baixar playback, baixar música, tirar a voz do cantor, você vai pegar aquele playback, colocar no seu tom, fazer a seleçãozinha ali e começar a cantar e vender seu trabalhozinho e ganhar seu dinheiro. E aí? Sensacional. Tá entendendo, Priori? É um mercado que não para, né? É o curso que a pessoa vai fazer, vai estar muito mais preparada já para iniciar no projeto de música aí, né, André? Isso aí. Legal demais, André. Gostei demais aí do nosso papo. A gente fez o primeiro Rollcast aqui com você. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado você, cara. Agradeço demais e vamos fazer mais, né? Essa é uma conversa breve aí para saber um pouquinho mais da história do André Chagas, a trajetória dele. Ele tem muito mais para contar, tá, pessoal? Aqui, o tempo tá meio corrido aqui. Vamos pegar o Priori. Assim, com tipo 2, 3 horas assim, sem se preocupar. Exatamente. Né? Exatamente. Correria, né? Escola, aluno, né, Paulo? Exatamente. Enfim, aí você tem que estar ali e tal. Vamos marcar um dia que a gente esteja bem. Depois a gente come um churrasquinho ali. Legal, André. Prazer aí, satisfação em receber você. Obrigado, viu? Valeu, Priori. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Toca aqui. Valeu.